vereadora Marina, secretário João Chaves, vejo aqui os vereadores e vereadoras, vereadora Grazi, vereadora Maria Rita, sempre vereadora Helen Cabral, meu vereador Givago, comunidade que acompanha. Eu queria começar porque essa audiência pública, a gente tem como praxe aqui na casa, né, uma audiência pública é sobretudo para ouvir a comunidade. Então, quero saudar as manifestações anteriores e me colocar no meu lugar de fala, né? Não se tem como falar de política de mulheres com os homens protagonizando, e assim tem que ser. Política de mulheres devem ser ouvidas prioritariamente, né, as mulheres. E aqui eu falo da importância dos conselhos. O tema dessa reunião é da importância dos conselhos, não só do Conselho da Mulher, mas a importância do controle social. No ano passado, essa Câmara de Vereadores aprovou uma lei, que é a atual Lei 6559. Essa lei, ela faz com que o Executivo se obrigue a manter em lugar público, na rede, todos os conselhos, a composição dos conselhos, o horário de reunião, as atas, porque de nada adianta ter conselho se a própria comunidade não pode chegar lá e ver o que está acontecendo. Não tem acesso à pauta, não sabe quando tem reunião. E aí nós vimos que muitos dos conselhos, embora constituídos, não têm reunião. Muitos dos conselhos, embora constituídos, não têm pauta. Muitos dos conselhos não têm seus representantes indicados. Então, de nada adiantava. Então, é importante que essa lei, embora aprovada, embora sancionada, ainda está capenga, ainda não tem a sua perfectibilização. Recentemente, a Controladora-Geral do município, doutora Carolina Lisovski, já me mandou um link lá de que há uma página que ainda faltam muitos dados. Então, queria destacar a importância que tem os conselhos e que deve ter os conselhos. Sobre a representatividade, esse é um assunto que reiteradamente vem à tona. Devem as entidades estar representadas e as entidades podem manter as suas representações ininterruptamente ou devem também ser alternadas, né? Eu dou como exemplo, e aí eu digo que tem um problema maior. Mais do que a representatividade por entidades, é a representatividade não alternada e não paritária. Digo aqui que foi lembrada a questão da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que tem assento em diversos conselhos, né? Um deles, do Conselho Municipal de Transportes. E eu me lembrava que quando eu estava lá na representação da OAB no Conselho Municipal de Transportes, não havia nenhuma mulher. Nenhuma mulher. E assim em tantos outros conselhos. Desculpe. Então, presidente, a sugestão que eu faço a partir dessas falas é de nós irmos além. Eu vou naquela linha que a vereadora Helen destacou aqui. A necessidade de que também nos conselhos e nos espaços governamentais se garanta a paridade. E esse passo talvez seja mais importante ainda do que garantir representatividade, qualquer que seja, a ampliação das representatividades nos conselhos. Mas que nós possamos também, a partir da Câmara de Vereadores, provocar o Executivo para que em todos os conselhos, em absolutamente todos os conselhos, seja garantida a paridade. Eu destaco isso porque, embora o Rio Grande do Sul tenha 497 municípios, são apenas 3 os municípios em que há Secretaria de Políticas para Mulheres. São pouquíssimos os municípios que têm uma diretoria, uma coordenação, e isso faz diferença na construção da política pública, na transversalidade da política pública. Porque quem não coloca no espaço de destaque, na gestão pública, não coloca nas prioridades da gestão pública. Então nós temos muito do que avançar. Eu coloco então, venho para essa tribuna para fazer essa reflexão. Porque seria, e eu falava isso com algumas pessoas durante as semanas anteriores que antecederam essa audiência pública,
sobre quais entidades devem ou não devem participar, se deve ser um rol taxativo, se deve ser um rol ampliado. Eu estou como exemplo, e aqui não estou aqui na condição de advogado para defender a participação da OAB em quaisquer conselhos, mas uma entidade que participa de vários conselhos, a representação da OAB ou de outra entidade neste conselho implica na participação em outros conselhos, essa é uma reflexão que tem que ser feita. Agora, mais importante do que isso, é nós avançarmos para garantir paridade, e isso é possível. Há um ambiente favorável. Agora, nós temos que lembrar também, e aí, nesse pouco tempo que estou no parlamento, já aprendi que muitas vezes a gente faz audiências públicas, ouve a comunidade, inclusive cria consensos, mas, na verdade, quem aplica a regra, muitas vezes, faz ouvidos moucos para o que foi debatido aqui. Nós não queremos que a reforma ou a eventual reforma do Conselho de Direitos das Mulheres seja feito sem a participação das mulheres. E é isso que temos que garantir, que as mesas de negociações sejam paritárias, que seja ouvida a voz que foi debatida nessa audiência pública como consenso. Como disse, as audiências públicas elas não servem para fazer votação, mas certamente, a partir do final dessa reunião, há alguns consensos que estão sendo formados, né? Então, presidente, eu queria destacar, então, muito além do que já foi tratado aqui, da necessidade de que do resultado dessa audiência pública também possa ser encaminhado ao Poder Executivo. Está aqui o líder do governo, o vereador Givago, está aqui o representante do Executivo, o secretário João Chaves, da importância de garantir ou buscar a paridade de representação em todos os conselhos. E a importância de que se pense, mesmo que agora, no meio de uma gestão, de que também o município de Santa Maria possa ter algum órgão da gestão que dê garantia da canalização das políticas para mulheres. Se não uma secretaria, se não uma diretoria, uma coordenação, uma superintendência. Eu não vou me arriscar a dizer o nome nem qual a estrutura. Mas o meu receio é justamente que aconteça uma grande discussão para nós debatermos como vai funcionar um Conselho de Direitos das Mulheres e, de repente, e aqui eu destaco, pessoal, tem alguns conselhos que são importantes, deliberativos, e mesmo assim, mesmo estruturados, não são ouvidos pela gestão. Eu posso destacar aqui, por exemplo, o Conselho Municipal de Transportes, que opina sobre determinadas coisas e a gestão não segue o que foi debatido no Conselho. Então, nós temos que ter um Conselho que realmente seja propulsor de políticas públicas. E essas políticas públicas elas só vão ganhar mais força na medida em que forem abraçadas realmente pelo setor público. Então, eu solicito, além do que foi falado, eu gostaria de sugerir que esta Comissão de Direitos Humanos possa incluir entre as demandas essas duas pautas: a busca pela paridade na participação dos conselhos, a busca pela paridade na gestão pública como um todo e, sobretudo, que seja construída a possibilidade de um órgão que trate exclusivamente das políticas para as mulheres. Muito obrigado.